And Sister Wori, she has been over 45 years. Então, a Sister Wori, ela está há mais de 40 anos na Brahma Kumaris, vive em Miami And is the director of Brahma e está na Flórida. And when I was thinking about introducing Sister Wori, I was thinking like. Então, falar algumas das especialidades dela. And I've also met her many times in Ela já teve em muitos lugares no mundo. And I would actually like to read a few lines. E queria ler algumas linhas da Murli hoje que está tão conectada com a Wadi Bem. So that seemed okay. Então, Baba disse na Murli de hoje, apenas aqueles que estiveram no ciclo passado vão reconhecer esse momento, nesse nascimento. Vocês se encontraram uns aos outros com o mesmo nome e formas há 5.000 anos atrás. Vocês podem dizer que nesse momento vocês não podem dizer nada de nenhum outro nascimento. E apenas aqueles que estão na Brahma Kumaris é que conseguem reconhecer um ao outro. Isso é tão bonito. Isso também está conectado com ela. Porque essa é uma das especialidades dela, que é reconhecer a especialidade dos outros. Eu já vi por mim que ela é capaz de olhar para a alma e ver os aspectos nos outros e estar diante da beleza da alma. Isso é tão valioso. Eu acho que ela é tipo... É como sentir-se como nossa amiga e tão próxima, mesmo não tendo ainda conhecendo ela. Então vamos escutá-la. E talvez apenas lembrar que nós temos traduções. Então se puder não falar assim tão rápido, então... E depois podem colocar perguntas no bate-papo. E depois, no meio da sessão em diante, a Caroline vai partilhar as perguntas. Então, muito obrigado. Sim, Baba também mencionou na Murli de hoje. E todos estamos envolvidos há dias a refletir. Vocês nem deveriam adormecer de noite, dormir de noite. Tal deveria ser as reflexões. Tal a intoxicação, o júbilo. E para mim, é aquilo que eu vivo para e vivo com, são as realizações. Então, verdadeiramente, estou relacionado a esse aspecto da Murli de hoje. Ainda não ouvi só um bocadinho. Ainda não ouvi, mas acho que eu vou ouvir depois, porque se eu escutar todos, talvez não vou mencionar esse ponto, porque já foi partilhado. Então vou partilhar aquilo que eu tenho refletido. Então a pergunta é, toda reflexão, eu reflito ou refletir? É isso que eu tenho feito nesses números de dias, desde que recebi esse convite. E é uma palavra interessante. E eu não sei se nos outros idiomas, se há alguma dificuldade em traduzir na linguagem deles, porque a pensar, há coisas que se tornam muito parte da nossa língua, do nosso idioma, e nós não realizamos que não, há coisas que não são comuns, e as dadis escutavam a palavra piquenique, por exemplo, e elas pensavam nas palavras em Sindhi ou em Hindi, que foram aquilo que elas aprenderam. Então essa palavra, que é o churn em inglês, eu não tenho a certeza se alguém utiliza da mesma forma que os BKs usam em relação ao intelecto. Eu refleti em termos de
da manteiga It's termo de negócios, and in fact, churn is both é verbo da fábrica, old enough, particularly I would que, think in que talvez na Europa é contentor do leite. Europe, like now they would call it a Não é tipo um pote, mas é também chamado de churn em inglês. and so Então, refletir no churning it's é mais do que pensar apenas algo, more than é mais do que ruminar em algo. and Eu imagino que that muitos de nós who que vieram para Baba, ou que refletiram, brought us trouxe-nos aqui. Em outras palavras, words, we nós temos as perguntas and we e nós pensamos nelas, estamos à procura das respostas delas, mas foi como Baba wants to put it. Baba estava dizendo, tipo de refletir sobre a água, ou seja, mexer a água. Então vir para Baba, Baba deu-nos o leite. Now E o leite milk que Baba deu-nos, to us. We can't nós não podemos falar em termos de um leite comum. I Eu suppose supondo from the através de uma vaca, mas of the o, blindness. o, I mean that's o leite, eu não percebi da aliança que ela disse. Portanto, ele fornece the os ingredientes básicos e então then the onus is on us aquilo que nos pertence to make it é our own. fazer com que isso seja nosso. That's where E aí onde entra o refletir, this essa expressão amorosa God que Deus abençoa os filhos como se fossem seus, or ou, grow. ou moer os seus próprios ingredientes. And so Então é como se pegasse o leite, qualquer tipo de leite que fosse, and look at the variety of things. olhe para as variedades daquilo que você pode produzir a partir do leite. Gelado, iogurte, manteiga, There's a há toda uma série de coisas, o ghee, and even e mesmo todos, a composição dela sendo diferente de cada um, perhaps even in their application, a aplicação e o uso também, but mas todas elas vêm from the same, do mesmo leite, they've all been são produzidos pela mesma fonte. E então so as always há sempre esses dois aspectos, that have been large que é ser tipo mais abrangente na vida Brahma, the same. na vida Brahmi, In e- this context que é o mesmo, no caso, o leite é o mesmo, of each and every mas a unicidade, o único, é que cada um é um indivíduo único, na sua aplicação também é única, you da forma como você utiliza e nutre a si mesmo com os recursos específicos. Então, quando começo a refletir, Baba não fala sobre refletir sobre yoga, turning dharna or anything else, apenas o conhecimento, turning ou seja, refletir sobre o conhecimento. E eu lembro-me, uma vez que Dadi Janki disse, se você não utilizar o conhecimento, if you're not, se você não estiver a utilizar o Gyan, then então sans- os seus sanskars vão usar você. Então, all of the things todas as coisas que eu alcancei cross, no processo, no doubt over these few days you've got a whole há uma grande lista de benefícios que são recebidos através da reflexão. Então, Baba, even though, and of course, Baba, mesmo Brahma Baba, que falamos sobre isso hoje, mas sobre refletir, and ao mesmo tempo, time as como eu venho para a realização, on the base, em base da reflexão, one of the things uma das coisas que sempre that he knows me vem à cabeça é que ele sabe, ele sempre soube isso. what is
Então é uma coisa muito maravilhosa de como he gives, ele nos dá uma forma tão magnífica, but he does not do mas ele não faz para nós. Claro que ele nos conta aquilo que ele fez, be the only one who would get e cada um vai ter o seu retorno, mas mais profundamente no intelecto, com o coração limpo, it's provide. dar-nos a fonte, We're not only the nutrition, não é a nutrição que alimenta a si mesmo, mas você também pode partilhar com os outros. E então, and so the todos, here, todos os outros assuntos are enhanced estão, by one's digamos, conectados com aquele que reflete. are Então, a mente e o intelecto, o sanskar, scars, even my mesmo os meus órgãos dos sentidos, because I porque eu posso escutar o Gyan, mas but turning it refletir faz-me ouvir, escutar o Gyan. just listening. Se eu tiver apenas Sometimes a ouvir, o que pode acontecer é que pode ser como uma devoção, um Gyani devoto. but Mas conforme vocês se lembram, no Bhagavad Gita, that the one most aquele que é o mais amado de Deus é o Gyani Atma. Jnani Atma, E você não pode ser uma Gyani Atma sem esse processo de reflexão. E é claro it's not that que não é uma coisa que seja exclusiva, você pode and around, refletir e chegar ao destino, but rather it will influence mas influencia, convida ao yoga, the effect on o efeito, como afeta os relacionamentos e todas essas coisas. Então, now. I'm sure some of you eu will sei que alguns estão relacionados com aquilo que eu digo, mesmo a nível das experiências, mas eu posso dar uma metodologia, mas eu não sei se posso. and so I'm Porque going back to a couple of things in my very well one eu regresso nos meus dias iniciais, em particulares, com coisas simples, dear com as Didi Sudeste. when I Quando estava em Tennis Road, we would maybe I would be talvez estava a conduzi-la, in the car along with ou alguém estava a conduzir, já não me recordo, mas tudo aquilo que ela viu, mesmo o número das matrículas do carro que estava à frente, she would ela tornava aquilo no guia, there would be imediatamente, transformava. information that Não era apenas ver o número do registro, mas ela via you saw 5,000 o ciclo, 5.000 anos, ou or even more ou seja, mais that somehow um pouco usual do que isso. Portanto, era essa tendência que para mim foi muito uma lição importante nos meus dias iniciais. E isso foi algo. E outra coisa foi a Dadi Janki. Now, when it comes to Quando eu comecei a refletir, ela é uma das mestres em refletir. I asked Outro dia eu perguntei numa aula, estamos a falar sobre esse tema, how como é que você se considera ser um refletidor, aquele que reflete? and one writes E houve uma alma que disse, sim, we all todos nós somos refletidores, but I don't arrive mas eu não alcancei a manteiga. so I think he was E eu achei isso um bocado engraçado, but I could mas eu pude entender o que ele estava a dizer. Então a Dadi Janki, definitivamente, era é uma mestre em refletir. and what E o que fazia com que ela refletia, ela, I don't know if I would exactly put myself não sei se coloco na mesma categoria, mas amor a Bobo, a Baba, e amar o conhecimento de Baba. Então, para mim, that love of knowledge above all and in terms of the one mas é tipo gostar de quem deu, ou seja, gostar do conhecimento, mas quem deu o conhecimento. Mas ela teve um grande efeito em mim. imagine
many assim como em muitos outros. Eu costumava dizer quando, when I would come in contact, nos anos mais tarde, not only at the time that I lived with her, but in later years, nos últimos anos, raramente, 3 to 4 months went by 3 ou 4 meses antes de ir onde é que estava a Haddad, mas apenas estar próxima dela it was like in the same era como ao mesmo tempo estar na Murli. Era começar esse processo, just being só estar próxima dela, that it's like all pistons era como se fosse pistões em chamas. questions would São as perguntas que vinham ao intelecto, and then of course e claro, era mestre, you could instantly ask e perguntamos e depois yet vinha uma resposta profunda. E então, so para mim foi quando when o refletir is in relation em relação a alguém and where it's é onde é quase automático e espontâneo. and then Então eu estava a pensar nessa coisa dos sanskars profundos, of de curiosidade, e parte da minha reflexão, a minha curiosidade away from Satyug, from levou-me para a Satyuga, my curiosity almost also brought me mas também trouxe-me para o lar de novo. Então, so as perguntas não são perguntas necessary de dúvidas, não de todo dúvidas, mas as perguntas questions that and it's not that you're necessarily looking não é que esteja à procura de uma solução, because church, porque o refletir não é encontrar uma solução, mas but the definitivamente algo vai surgir. and É quase que como que refletir that something else came into it allows é mais alguma coisa vem através de uma expressão que vem ou que vem do conhecimento de Baba. Você tem o conhecimento puro, o conhecimento original, mas então then by adding adicionar algo that is of de si mesmo in terms of em termos de ver essa partícula pura ou essa parte de si, yourself that algo que então é expressado como as um resultado disso, and e às vezes sometimes one wonders, because you may come up with você faz tantas coisas, eu nunca pensei sobre isso antes, e nem tinha dado uma consideração, algo que de repente surge, porque because definitivamente just like if you're é como se você tivesse a refletir e trazer essa manteiga, you have então é como se você tivesse esse vasilhame, the onde o processo está a acontecer. Então, vem a limpeza do coração. not necessarily out of it's not at all Não há necessariamente as dúvidas, that mas aquilo que Baba it's almost like nos deu, adding yeast to aquilo que tipo floresce na água e expande. Então, às vezes é uma explosão, uma bela explosão. E em termos de uma of profundeza das ideias e também also a algo mais amplo, a nível do coração em si mesmo. É a capacidade da alma. Então, refletir, não entanto about na solução e na resolução, mas quase, the word I can say it's é sobre a fineza. it's about finessing A fineza do conhecimento de Baba, do Gyan de Baba. Então, às vezes, times nós sabemos do leite em si mesmo, que ele pode ser um alimento rico, with absolute que é absoluto com os nutrientes essenciais, mas também haver uma sobremesa, como um gelado. Então, da mesma maneira, às vezes, sometimes there's like the awe of
ao poder que está lá dentro que vai surgir, e então then there's where it's as palavras são mais leves maybe even amusing. e a todos os níveis. Para mim isso é entretenimento puro, And not é animação pura, mas não de uma forma superficial, being in mas a nível educacional, de uma forma educacional. this is Então esse é o tipo de que eu estava a pensar, por exemplo, in that vein, you know, nessa veia de Sócrates, por exemplo, for no seu método de ensinar, que era fazer perguntas. questions. Mas aqui, Here, Baba's already Baba também nos dá a primeira resposta. have Nós já temos a resposta. É apenas como, ok, dia 1. Eu disse que vocês são almas, essa é a resposta. Mas então, and it's about the é a consciência, the a atitude, a evolução. E é como, you know, yeah, é apenas a resposta para a alma, é a verdade. no, just Mas não é apenas uma palavra, é a verdade. you have to make it, Você tem que fazer a sua própria. and then over E então vai haver um momento que essa verdade muda. not the Não que a resposta seja diferente, mas a experiência, a expressão, and the a consciência awareness, e a aplicação. É claro, vai ser the diferente, is going to be vai ser mais madura, mais profunda. and E todos nós escutamos essas coisas nas mures que Baba nos referencia. I Mas eu estava pensando em particular em mim mesma. and this wasn't a question. Isso não é uma pergunta de dúvida, mas a questão vem. I'm sure there's some of you who had the same thing. I didn't find the golden. Eu não encontro esse sentimento de idade do ouro, Saw it as, porque apenas vejo a informação que nos é dada, you know, you'll be ser governantes, vestir-se assim ou ser dessa forma. Isso não ressoa. Mas ao longo dos anos, and not least with não há muito tempo atrás, mas algum tempo atrás, exquisite expressions há uma expressão que foi dita que Petra and Trish Petra, acho que foi a Judy do Canadá, colocou junto que that you see eles, instruments dos instrumentos das minhas. just like you're the instrument Vocês são meus instrumentos de refletir a minha reflexão. Então, nesse processo, in em relação a Satyuga, relationship. em relação ao paraíso, No, it was no longer that não há essa imagem just Lakshmi and Narayan do Lakshminarayan estarem lá, full royal attire, mas but é como like one of the other things uma das coisas que acontece é a memória na reflexão, a memória antiga, begins to que ela começa a ressurgir, and so it's então a dissipar todas as coisas que você perhaps utilizou antes, até mal utilizado antes, in e que foi there in your getting. e que fizeram que você viesse para Baba. Então, So then now it's não é apenas, ok, eu posso dizer coisas sobre a idade do ouro. I haven't heard it in any Murli as such, but I haven't not heard it either. Há coisas na Murli, há coisas que eu também ainda não li, mas é verdadeiramente a minha experiência é tal que A wonderful uma maravilhosa experiência da forma de ver as coisas que eu sei que Baba sabe sobre tudo isso. whatever it is Tudo o que eu reflito or ou realizo, realized, Baba Baba já sabe.
And so then Então, this is, isto é que, tipo, as outras pessoas, one is just by ao ser, eles estão a induzir a reflexão em mim. De alguma forma, o intelecto arde, e então os outros, todos os instrumentos de Baba, todos apresentarem esses projetos, então os outros podem ser beneficiados por isso, por eles. Então meus irmãos e irmãs tornam-se instrumentos para mim refletir. E eu penso que refletir, eu vivo para isso de uma determinada maneira, eu vivo para as realizações. Então, uma coisa favorita em particular, não sei se isso é um processo de reflexão ou se é como você precisa de um tempo, depois volta. Ok, deve ser como você deixa a massa descansar, depois quando você volta, ela já está no dobro do tamanho. Então, às vezes você pensa sobre as coisas, não a nível de uma solução ou de uma resolução, mas você senta-se na lembrança de Baba, sem pensar mais em uma coisa em particular, você coloca isso de lado e depois, bum. É como se Baba deixasse que tipo, cair algo na sua cabeça, no seu intelecto, e outra vez, como nós sabemos, vem na Murli. E então, essa coisa maravilhosa que eu acho que as pessoas falam em termos de sincronicidade, e essas coisas que também falam sobre todos somos iguais, o ponto supremo, eu sou um ponto e todos os outros são um ponto, mas a expressão que é utilizada é aprecie o ponto, não apenas em termos de almas, mas de conexão, como é que nós conectamos as coisas, e o ponto pode ser qual que seja ele o ponto, talvez há 5.000 anos atrás, ou 203, através de religiões, ou com história, ou geografia, qualquer uma dessas coisas. E então, você faz uma conexão. Esta coisa é entretenimento, é animação. E nós olhamos e apreciamos os pontos. E então, é como refletir, é como como você fizesse uma massagem em algo, através de uma manifestação. É como o Gyan. Nós não queremos aquele iogurte que está lá há 5 ou 6 dias, que está tipo baseado, se calhar muito amargo ou azedo, mas nós queremos fresco. E tem que ser tipo, não pode estar aí para algo, mas ou já está feito, mas mesmo assim você tem que refletir antes e estar satisfeito com aquilo que surge e voltar a isso outra vez, e algo novo, porque você constantemente está a ser renovado. Então, o intelecto que você está a dar ao conhecimento antigo, mas também está a fazer surgir algo novo. Então, são essas coisas que às vezes estão muito conectadas com o intelecto, não é? É essa a ideia de quando o Baba fala sobre revolver o oceano, ou refletir sobre o oceano. Então, a razão que
churn this. que tem que refletir sobre esse oceano cósmico. I think it was Indra, I don't remember. But Um dos deuses, ou todos os deuses, perderam os poderes. Os deuses perderam os poderes. E então, eles têm de to churn refletir sobre o conhecimento, o oceano cósmico, para poderem encontrar a essência do ator, o ator da imortalidade. Mas o interessante é quando você usa a montanha, ou a bengala, a cobra, os demônios e divindades dos lados. Então, and não apenas they did o oceano produz o néctar nectar e a garantia de quem quer que esteja bêbado desse néctar, mas também vai produzir outras coisas. O meu entendimento, Lakshmi a minha Lakshmi vai surgir daí, esse traço das joias e etc. Então, para mim, that uma coisa é aquilo que você está à espera na reflexão, mas também so and é a palavra que nós todos amamos, os segredos. that Então também so são revelados, certo? right and E dessa forma, então, it's you know why it's about coming é vir para conhecer Baba, desde o primeiro sinal. but does that mean I know him just E eu só conheço porque ele me apresentou? Não, he says very few vocês não conhecem como eu realmente sou. Então, it's é uma vida, um processo de uma vida, para conhecer Baba como ele é, coming to mesmo vindo para nós mesmos, ou seja, and I think we're at time here, but is that you know you get to see é que você tem de ver just não sempre as coisas boas que surjam, that sometimes it's mas a consciência de que, especialmente, if there's been se houver situações que eu não sou agradada, estou numa má disposição, any of those e essas conotações negativas, então something's alguma coisa está a faltar no meu intelecto. and just like again going back E outra vez, por exemplo, ao bolo ou ao iogurte, se calhar não colocou a coisa certa, the yogurt e o iogurte não vai se formar, e o leite vai ficar como ele é. Então, so it's é descobrir if I'm se eu não estou feliz. Então, há algo no meu intelecto that has not been folded in que não foi moldado da forma correta. an ingredient in the cake it Então, como não está na forma correta, o bolo não vai também crescer de forma correta. Então, ver a minha influência, sometimes bias or even looking to see tentar ver o que é tipo aquilo que falta, por exemplo, está me faltando aqui a palavra, e aquilo que é muito importante é a sinceridade. sincere A tendência, eu estava falando da tendência das coisas. Portanto, image and e uma coisa que eu digo, eu já estou a ficar em cima do tempo, uma das coisas que eu fiz e mencionei, que eu achei muito fascinante, in terms of em termos de utilizar for churning a reflexão, or ou o método talvez, you know one of the first thing Baba engages quando nós viemos no início para Baba, is é a nossa imaginação. Então, so imagine imaginamos um ponto de luz, imaginamos a alma, é tudo imaginação, não é? isn't it you know and that's what we're even accused of by some E quando nós também falamos para as outras pessoas do ponto, mas não é apenas imaginação. Você está a utilizar a sua imaginação. A sua imaginação se torna um método that you know que ajuda a si mesmo a agitar com aquele utensílio para bater o leite, não é? Isso então vai se tornar tão verdadeiro. and
Então, em termos práticos, you know, você sabe que todas as coisas Baba já nos disse. Então, olha para o mundo BK de hoje. did he lie? Was it imagination? Que imaginação! So Então você toma todas essas imagens and you become e você se torna numa grande nação. and you know that's it. People walk in E as pessoas vêm aos nossos centros, vibration. a vibração que eles sentem, Yeah. aquilo que eles dizem. Então você utiliza a sua imaginação também Well, take it. Let it take you there. para levar ali. Você apanha disso, toma disso. Is that okay? Ok? I'm actually deep. Eu fiquei profundamente tocada. I have a lot of feelings. Tive muitos sentimentos com relação a imagens que você partilhou. Would like to use the moment of Eu sharing. gostava de fazermos um momento de silêncio We can have para the sink in. Thank you. assimilarmos melhor. Muito obrigado. Obrigado. Om Shanti. The image which came to my mind Aquilo que surgiu na minha mente, was like being in outer space. como se estivesse para além do espaço, Different images diferentes imagens, analogias, you mentioned were kind of came floating like a cake. como se fosse um bolo a flutuar aqui, um tolho aqui. Also, I felt I was taken into a journey Também estava nesse processo interior, that liveliness and that energy. dessa energia que é criada pela reflexão. And I love Eu estava a ver essa ideia de pensar nas realizações, rather than like I have em vez de eu tenho de refletir, but mas é como eles dizem que if you want to teach people how to build a ship, you tell them about quando você vai para um barco, para um oceano aberto, e foi um pouco como isso. you say you live, Você vive para as realizações, you você vive para isso, have that. e isso é That's probably making provavelmente o refletir. Provavelmente. Ou os segredos. also the different processes with Então, os processos diferentes que você mencionou, the and I was eu tive um pensamento, bread, you know, of the dough, sorry, the dough raising, but it's mas actually como você disse, if you live a se você, single moment, what se você and totally goes fosse a parte daquilo que você está a pensar e deixar aquilo desligado, e de repente é como se abrisse uma porta e algo novo ia acontecer. you don't know where E uma pessoa fica pensando, né, tipo, de onde é que isso surgiu? E também a consciência de que Baba sabe tudo. everything Em where tudo que eu vou, eu abro aberta e Baba já está lá, ele está pronto. and Então, de uma certa maneira, você disse que that he did o amor de Deus, gosta, ou seja, Deus ama
as almas guianes, os refletidores. they wait. Então, isso é uma forma de estar próximo a Ele. Então, It's descobrir his a sua perspectiva mais abrangente yeah, é ilimitada. E a sua presença é ilimitada. very, Muito, muito inspirador. Sim. yes. One very small Outra coisa which also in que case pode ser útil para alguém é que that facilitates o que facilita refletir of course has said as well, is to sit in front of any é sentar-se diante das imagens you know Yes. the truth. da eternidade, da árvore, o que quer que seja. And you can't Você pode não refletir ao olhar para elas. And the presence E a presença de alguém que está a refletir é tão atrativa, shared about being with Daddy, como você partilhou de estar próxima da Dade. not to follow her in a way, or follow Não é segui-la, mas sim seguir aquela energia. some comments and Tem questions. surgido aqui alguns comentários e perguntas. So Stefania has asked, Stefania está a perguntar do you use writing? se você costuma também escrever quando reflete. Obrigada. Às vezes, sim. yes and Por exemplo, um, quando eu tenho de dar uma sessão, uma aula, então sim. yes É aí quando eu vou escrever. would be at that time and sometimes too E às vezes quando há uma realização que surge, then I'll put it in my então ponho as minhas notas, think oh this will be useful que perhaps. podem ser úteis mais tarde, mas o engraçado é que I have many em muitos pontos that would have que surgem, helped but mas em outro contexto, eles não são os mesmos. they were when you have the realization Quando você tem realizações turning que a reflexão produz algo, almost like it's sufficient é suficiente por si só, e mesmo sabendo que anterior não era uma não verdade, the fizz has mas é algo que you know that you can then you're just giving então você vai dar when you give it que aquilo era um ponto, mas quando você vê que ele é fresco, in your giving it that others are going to receive e talvez outros não recebam da mesma maneira, intoxicated mas eu fico tipo com o júbilo da minha reflexão, anybody else mas eu não tenho, have and I know that eu não sei que o Charlie, Charlie se ele diz que sim, mas eu sei que a Judy é uma excelente escritora, assim como o Michael. Aliás, é o trabalho dele, mas but No, Charlie said he did. o Charlie disse que não escreve muito. Não. no I don't either but I Mas aquilo que eu faço é quando estou a escutar a Murli, you know when someone else is reading eu estou na aula class and it was the e habit tenho esse hábito de, when desde que comecei, almost like verbatim I'll almost write eu quase que eu escrevo todas as palavras. Eu gosto desse processo de escrever. Mesmo como datilografar, que fazia parte do meu trabalho em Terence Ronde quando nós começamos, e assim seja Yante, traduzia a Murli de Hindi diretamente. Então nós gravamos num gravador, e então havia um grupo de nós em diferentes lugares places sat e escrevíamos na máquina de escrever, that big what were they called like for cyclostyling naquele estilo mais de coisas. we Mas, type mas, them but for me mas para mim, tipo, datilografar, eu prefiro escrever mesmo com a mão. very often even E mesmo nas aulas aqui, by how few como vocês estudantes escrevem. write and I E eu preciso de pensar sobre isso, tenho curiosidade, don't know eu não sei quais são as vossas experiências You mean why do doing people them not well? write da Murli, e assim. do you find that I don't imagine that it's Eu não imagino. do you Você acha que há menos pessoas que tiram notas? Maybe, yeah. yeah I wonder why
Eu não sei porque eu gosto do prazer de escrever. Of course, writing, certainly cursive writing has gone out of fashion. I don't even know if they're still teaching. São coisas que nem se aprenderam nas escolas, portanto, ou não são ensinadas nas escolas, portanto. As coisas mudam. What here is a comment and question from Charumaru London. She's referring to the picture which you A imagem que você, a analogia das escrituras, quando as divindades and the devil's church estão a revolver o oceano, refletir. followed by Jules and then, Então, quando vem um néctar, não é? and she And said, of course, yes, go ahead. Go ahead. when I start to churn, I experience E quando eu comecei a refletir, vinha tipo um veneno, e depois eu parei. has Sister Bodhi got E, it not to e sabe, dar um yukti para mim, continue para não parar e continuar a refletir com outro método para eu extrair a manteiga. And the story as As histórias que eu já colecionei foi tipo Shiva, who que accepted, who, aceitou o veneno so that others, para que os outros não fossem afetados. was it Parvati or who was it who, so it only got as far as his throat or Então, so in other words, it didn't go all the way. não percebi bem porque eu não conheço a história, mas é como se aquilo não passasse pela garganta dele. E é como Churning o refletir a nível da manteiga. Quando o creme vem para o topo, para cima, then what remains is então o que vai sobrar é aquele leite da manteiga. Então, so you may not você não vai utilizar esse leite, vai deitá-lo fora, mas você tem consciência desse creme. E a mesma coisa na referência a nível das máquinas de lavar. Então, that it's like in the aquele girar, o que quer que seja, that e kind of e a sujeira começa a separar-se da roupa, taken out. então ela vai ser levada depois com o processo de lavagem. Então, esse é a parte do processo. So it's not about Então, não é de ter medo disso, that's the que esse é o ponto onde você tem que ser um bocadinho... it's easy to É fácil falar a palavra desapegada, it's more like mas é tipo mais, olhe para isso. and Em vez de gratitude ter a gratidão daquilo que está a surgir, e Baba estava dizendo outro dia, não ter medo, não tenha medo disso. but and that it was as he Isso não é seu, como ele disse. Isso é algo de outra pessoa who you que você usou antes de vir para Baba. Portanto, você tem que deitar isso fora, largar, não permitir que isso afunde ou or to faça que você pare os processos of de reflexão. learning and it's not Nesse ponto, para mim, it's not even about nem se quer refletir muito. it's just É mais tipo Baba, looking for a result from my ou seja, não é olhar pelo resultado da minha reflexão, mas mais estar com Baba. and whether the father or Quer como pai ou quer com qualquer relacionamento que você queira. with him. Yeah. I think I asked that Eu acho que é uma pergunta semelhante, a bit different. ajude, mas um bocadinho diferente, Charumaru, mas provavelmente semelhante no desafio. when Quando eu refletir no oceano, it's ele está a mover-se tanto, swirl, is that the right word? Or like you can be é como se se pudesse se afogar. Yeah. stuck, yeah. And Então, para mim, é tipo, às vezes, so many tantos conceitos surgem, from maybe work context e a nível de contextos e teorias, and stuff, and so being taken away
That's also not E às vezes isso não ajuda muito, too complicated. ao invés de ir para a simplicidade, voltar para a simplicidade. Então eu acho que Judy, a Judy falou como the daddy, as cidades eram simples e não era intelectual, portanto, é a diferença do aspecto de refletir sobre as coisas negativas que surgem, mas provavelmente perguntas semelhantes no sentido, my anchor, o que é que me... anchored so that I'm not taken away by this amazing energy. Ou seja, o que é que eu estou e não... E ser tipo libertada dessas coisas que eu estou a refletir. Acho que foi mais ou menos que isso. Do you have Você tem algum pensamento sobre isso? Well, Uma das coisas para mim é, is, como eu disse, as I say, it's about coming to know nós viemos para conhecer Baba, mas sobretudo para conhecer você, mas and assim. I know I've shared this many Mas muitas vezes, and as minhas primeiras experiências, when I went to live quando eu fui viver para Tennessee Road, with com a Dade, a Sister Jayanti e a Sister Sudesh, and a realização of how I de como eu tenho de apresentar-me, myself with something algo como a minha qualidade. this is Isso é que eu sou. Então, coming vir para viver com elas foi larioso. it wasn't a Não foi de todo engraçado. it was a front Havia for uma coisa frente para esconder aquilo que está a esconder algo atrás. times on my journey Isso faz parte do processo dessa jornada. Quando algo something in there está lá that you think is or e que nós pensamos e decidimos que isso é verdade sobre si ou quer que seja, and então come você vem para realizar that it was really high em algo mais elevado, talvez não tão nobre, so não tão caridoso, or whatever, but that was the way you dealt with it at that time. You couldn't look at mas isso foi a forma na altura. it, so you had to Você não conseguiu enfrentar e tem que colocar tipo uma maquilhagem, have the sombras e coisas assim do gênero, que você não quer olhar para aquela coisa. and E para mim, for me when quando isso aconteceu, now and it's still e ainda assim acontece, it, é um grande alívio, it's such é uma libertação. the only thing I can E a única coisa que eu faço é rir sobre isso. and even Mesmo sobre um ponto, look here's how aqui que eu sou a apresentar de mim mesmo, essa é a minha qualidade, isso é que eu sou. Então Baba deu uma realização dessa. personal meeting. You know, Quando Baba uma vez disse, this is what you isso é que você tem que aprender a fazer. E eu dei um passo atrás a pensar, I'm thinking mas essa é a minha qualidade. Então eu realizei. when I went back over that year Isso não é só qualidade, ela está a esconder algo mais. and then when I went back Então quando eu regressei passado o outro ano, já nem pensava nisso. and in those days this would have been Já não sei se foi no Meditation Hall. and E quando nós viemos we were allowed to go para receber Tole, may not have been meeting Baba personally and eu fui receber Tole e Baba disse, Baba said you have learned to você aprendeu, blá blá blá, você tem que fazer essas coisas you know like que ao ano passado eu disse que você deveria trabalhar, então, outra vez, again qual é o meu comprometimento com a verdade? is this Não é not por isso que eu estou aqui? what is the essential Qual é a essência daquilo que Baba está nos dar? É o conhecimento, é a verdade. and what is E o que é que nós temos de nos tornar? A verdade, a imagem verdadeira. you know Então, em outras palavras, é como você estava a dizer, I can't eu não posso forjar essa verdade, I can't afford it. I don't have enough eu não posso lutar love, ou amarrá-la. you know. And so what are you Então, o que é que você está a fazer pela verdade? and it's about the Essa é uma visão verdadeira, não é? so those little things that are São todas as coisas, elas têm que surgir e não to be
dismay. ser desfeita sobre elas. As Baba estava nos... they're not coming up to submerge. Não são coisas que é para afundar vocês. They're coming Nós viemos que é para, tipo, para deixar essas coisas. Então, to the moment. a esses momentos, as situações You know, maybe you've worked on que talvez coisas que se trabalha durante muito tempo and really e o destino. E depois vem, agora é o momento when we will allow. onde nós vamos libertar isso. But that's the moment you turn, Mas esse momento não vai virar para outra direção. you know. Então, And so isso foi claro? is it É claro que eu estava a partilhar ou não. Eu estava a pensar About it, na última parte going back in de ir para outra direção. yeah, where you're just about to something Algo que você tem de libertar. is about to Algo que tem que deixar você. and E você está a lutar, a trabalhar com isso e tudo mais. Mas aquele momento, quando o destino has diz, ok, você passou, mas nesse momento, moment instead of em vez de dar um passo à frente para a luz, light você diz, é demasiado. Eu não sou daqui, eu vou voltar para trás. Yes, yes. Yeah. and E um ponto para mim é, o ponto principal é, is like it's not always about não é lutar para aquilo que eu tenho de me tornar, it's who I é o que eu sou agora. É isso que tem que ser amado, what has to é isso que tem que ser aceito, isso é que tem que ser conhecido. and if you're Porque se você não conhecer a si mesmo, not going to do it for não fizer isso por si, não vai fazer pelos outros. Tá, espera que eles façam primeiro, que eles façam aquilo, mais yoga, mais serviço, ou o que quer que seja. Então, so is that essa é a verdade das coisas? Eu acho que não. so I think it's that thing of like just like as I was kind of inferring earlier on the churning Ou seja, o refletir é no presente. Então, how nothing to não é daquilo que nós estamos a falar, mas aquilo que você pensa no presente even affect é o que está a afetar o subconsciente. consciousness of the present. Então, So o que é que você está a alimentar esse subconsciente também? well, Então, refletir é algo que that's giving yourself, you know, você não pensa em termos in terms of das divindades que você vai ser, mas nesse momento, eu não sou. É isso que eu sou. you're able to envisage yourself. Eu You're able to sou capaz de ter os sentimentos, and the as expressões, a experiência, experience de mencionar sobre about estar lá, por exemplo, no espaço, mas você está lá. there. It's not something about oh when I get E não é sobre eu vou lá chegar. E não, eu já estou lá. and so this Então, para mim, isso é parte do compromisso, da aceitação de mim mesma, where I desse momento, e não um, there's a little uma linha muito amorosa. now Agora você vê um eu mais fraco, eu não gosto de ser isso, rather not the me e you know and so if other people muitas pessoas podem amar a mim incomplete no estado incompleto mesmo agora. you know, Então, then can't I eu posso fazer isso por mim também, sabendo que do that os outros, there the rest will be o resto vão somar a mim. Eu não consegui perceber bem esse ponto dela. Sunday was like Então, no domingo, a palavra-chave que surgiu going into para esse novo ano, e para mim foi estar completo. I mean Eu não sei o que isso significa, I don't know what it means nem como isso se manifesta, whether it's a se é uma coisa física, uma coisa espiritual, uma coisa intelectual, ou uma coisa de relacionamentos, não sei. Mas ok, okay essa é a palavra, vamos ver o que acontece. so it's about it seems Então são coisas que parecem ser, às vezes, tonta dizer, kind of kind mas ser bondosa para consigo mesmo. Absolutely. I can connect to that. Eu conecto-me com isso muito. To love myself in
whatever state. Gostar de si mesmo, qualquer que seja o estado que eu esteja. Yeah, because Baba won't love Baba you. ama quando você for uma divindade. Nem é preciso. Baba nos ama, Despite our imperfection. independentemente da imperfeição. What is here? I have few Tem aqui mais perguntas. would like Eu gostaria de perguntar para si, do grupo. here's a very Há different temas diferentes. how to avoid a routine. Como evocar as atitudes de devoção religiosa? How to Como evitar tomar sonhos da realidade? Por exemplo, não é possível o ego not possibly the ego que afirma e assume and assume como garantido, branch eu sou completamente sem ego, the thought que é a frase do projeto de silêncio de hoje. egoist and Eu acho que ela está a referenciar-se a isso como isn't it can it not also be isso não será egoísmo assumir isso e dar como garantido? that devotional or Isso não é uma atitude devocional? devotionalism? Can you say something about that area? That thing of I am egoless, it's almost like a Sem ego glasses on, é quase como algo negativo, and de uma determinada maneira, one thing is to say I am humble. é como dizer sou humilde, For me, it would simply mas para mim o mais importante é o eu sou. Se eu disser eu sou, o que é que vai surgir a partir daí? Quando eu sou ego, sem ego, eu posso dar a ouvir essa voz a dizer cá dentro, não, você não é. Ou mesmo dizer humilde, mas apenas o poder power of do Om, I. eu sou. And don't you feel Você não se sente contente com isso? Você não se sente the a grandeza, a plenitude disso? Definitely. Definitivamente, isso é tipo fértil, por assim dizer. goes with, Ou seja, tenho o direito de estar aqui, I have eu tenho um papel no drama. I don't think a great deal of Eu discernment não sei se é preciso assim esse discernimento, to know when you're being quando você é sincero, quando você é autêntico. and if you're Se você não tiver certeza, então maybe talvez você pode ter alguém que possa ajudar a discernir, ou mesmo se você não está preparada para perguntar, apenas um feedback que possa surgir de outras pessoas que vão surgir as respostas para si. Isso vão permitir que você veja isso. Então perguntar ou pedir pelo aspecto devocional, it's an interesting é uma coisa muito interessante para refletir também. Eu I não penso que that I have very much of eu tenho muito de devota em mim. and that was what made Gyan so O Gyan para mim é tão atraente. having been brought up Então isso é uma coisa para mim tipo tradicional, religiosamente serviu in fact bem para mim, mas de fato a wonderful estou tão feliz de ter tido essa educação to now e present not by way of não pelo contraste do Gyan, some mas às vezes para entender o que é que os profetas disseram, o que é que essa religião está a dizer, mas e outra vez, esse entendimento de si mesmo, muito frequentemente a minha pergunta seria em termos das duas polaridades, num certo sentido. Nós viemos para a Baba, some recentemente eu estava a perguntar, and you can only have você só pode ter uma resposta de uma palavra. Você se sente uma devota ou um místico? Você é um filósofo are you ou the um devoto? devotee O que é você?
and at one level, E num certo nível eu sou todas essas coisas. all of those things. Uma One will always be, é a predominante, but we mas nós precisamos de ambas as coisas. the devotion O devoto aqui, para mim, tem a ver com um, bhavana bhavana, e amor. love, not Não é fé cega. that Isso para mim é a grande diferença. Não há nada de cego. mind. And it's not Não é my, a minha maneira de ver a Murli, mas é claro, not every Murli is going to be. nem todas as Murlis vão vir para o mesmo. Às vezes, Sometimes você sente que você sabe que esta Murli, Murli or ou que esta coisa na Murli é apenas para mim, é apenas para mim. just for me. E outra vez você lê a Murli e você tem que ter uma grande consciência. Baba não está só a falar consigo, você não é o único com quem ele está a falar. He's not Ele não está a falar com os hindus, está a falar com os judeus, com os muçulmanos, com budistas e com todos os outros também. E então, and so that you know o que pode não tocar a mim, absolutamente, outra pessoa vai dizer que essa Murli foi para mim. whereas E você não encontrou nada para si. Então, você sabe outra vez que, então, colocar-se, yourself uma coisa está diante de Baba, ele está a ensinar-me. E outra coisa, other thing is colocar-se ao lado de Baba, onde? Juntos, você está a expressar esses aspectos, or ou esse ponto do conhecimento, ou esse entendimento. you know Então você não precisa de here as a student, but you're escutar como estudante, você está a ver o Baba, está a ver as almas, e você está a partir daí a responder sobre a vida a partir das experiências religiosas. Nós não queremos parar. We were really, it was Tem sido tão agradável. and really Essa sessão tem sido fabulosa. thank you E muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. I hope we can Eu continue. espero que nós possamos continuar numa outra altura. Someone was asking in the chat, like when is the next, such opportunity, such retreat, and I think we are on Acho que nós já tivemos outros pensamentos de como continuar com essas an exploration. conversas e essas experiências. Let's see. Yeah. De certeza, you know vocês podem it's you would think after pensar nessas horas que vocês levaram para que tudo ficasse feito. and of course it hasn't. São energias frescas que vão ser You and I trazidas, quer por mim, quer por outras pessoas na próxima vez, e vamos estar a escutar com ouvidos diferentes, apesar que eles vão ficar mais velhos, mas mais sábios. We were also bringing up the yogurt. É como o iogurte, It's the same. It's like coming back to it. So é muito maravilhoso. Nós gostaríamos de if you would guide us, take us into a meditation, nos conduzisse uma meditação thoughts. com alguns pensamentos, com palavras, e depois disso, After that, como essa é a última pergunta, o dia do retiro, after you have guided us into meditation, gostaríamos de parar as gravações e para todos estarem na vista de galeria everyone happy e termos uma canção para celebrarmos. being can we together. take a picture of the gallery Picture? here or would that not, can we take a picture with that not E colocar tirar uma fotografia. Maybe the tack Talvez a equipa técnica pode fazer isso, sim. Ok. us Então, primeiro, guiar uma meditação consigo with some e depois vamos para esses momentos divertidos juntos. Obrigado. and the heart gives thanks. To the one who Então, provides aquele que dá-nos o suporte, o apoio, que nos fornece, aquele que conhece the amount of support
o apoio que é necessário para o meu progresso. And in that, a confidence, Então surge essa energia, faith too. And the question e essa fé com also, relação às perguntas sobre a segurança, sobre o estar bem. the heart Então o coração desse único is so é tão vasto and e o his seu convite, primeiro, first as a como aquele que nos lembra you're my child, que vocês são meus filhos, be next to que me. estão próximos de mim. E imediatamente o sentimento de pertença. Não há separação. And E mais adiante, eu encontro-me diante dele. and he's not E ele agora é o meu professor. Ele simplesmente diz: eu estou a ensiná-lo a lembrar-se. Lembrar-se do tempo, lembrar-se de si mesmo e lembrar-se de mim. and then as the sun E agora, como Satguru, he turns me around. And he e says, ele vira e está atrás de mim e sussurra: the world o will mundo está a ver você. before Antes deles verem a mim. E a sua luz is a so alma radiant. é brilhante. But it E isso permite que eu also see também veja todas as outras almas refletidas na sua luz. as the sun E como Satguru, a verdade. Como professor, a sabedoria. and the E beloved como pais amados, amorosos, apenas amor.
Om Shanti. Om Shanti, muito obrigado. It would be great if everyone would Então vamos colocar na vista de galeria. and we can stop any recordings. Então vamos apreciar esse momento juntos, esse momento de felicidade.